Fala galera, análise pré-jogo de Bahia e Fluminense pela 31ª rodada do Brasileirão. E antes de começar aí a análise, fica o meu pedido para você se inscrever no canal e deixar um comentário, um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Eu tenho recebido vários feedbacks aí de que o conteúdo está bem legal, mas eu não vejo muitos likes nos vídeos, então ou eu peço para você se sensibilizar aí comigo e deixar um like, ou então pelo menos deixar um comentário explicando aí o que tem de... o que eu posso melhorar nos vídeos, né? Se está muito longo, se tem coisa mal explicada, enfim, qualquer feedback aí que vocês possam me dar me ajuda muito a melhorar a qualidade dos vídeos. Então vamos começar a análise aqui olhando para o desempenho recente das equipes considerando o mando de campo. Então o Bahia nas últimas 10 rodadas fez 4 jogos em casa, sendo empate contra o Vasco, derrota para o Santos e 2 vitórias contra Internacional e Fortaleza. Pelo lado do Fluminense, nas últimas 10 rodadas foram 5 jogos fora de casa, empate contra o Atlético Paranaense e 4 derrotas contra Vasco, Cuiabá, Bragantino e Atlético Mineiro. O Bahia nesses jogos teve 58% de aproveitamento e o Fluminense apenas 7% de aproveitamento. Então vamos olhar aí para algumas estatísticas dessas partidas. O Bahia, em média, teve 53% de posse de bola, um número mediano para um mandante, e o Fluminense 59% de posse de bola em média, um número de médio para alto para um visitante. Em termos de construção, a gente vai avaliar passes decisivos e expectativa de assistências. Passes decisivos são assistências para chute, né, um passe que permite um chute a gol, ou então pré-assistências, que é um passe que vai para alguém que consegue dar uma assistência para gol. E a expectativa de assistências é uma estatística que ajuda a gente a entender a capacidade das equipes em colocarem os seus jogadores em condição de marcar gols. Para contabilizar na estatística, não precisa nem finalizar em gol ou marcar gol. O que interessa mesmo aqui é avaliar se as equipes conseguem colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então, começando aqui pelos jogos do Bahia, o Bahia teve em média 10,8 passes decisivos por jogo e os seus adversários 8,2. Em termos de expectativa de assistências, 0,84 para o Bahia e, em média, 0,67 para os adversários. Então, o Bahia supera os seus adversários em média aí nesses últimos jogos, mas tem números aqui de mediano para baixo. De medianos para baixo. Pelo lado do Fluminense, em média, 11,8 passes decisivos dos adversários e 11,2 do Fluminense, e em termos de expectativa de assistências, 1,08 em média para os adversários e 1,06 em média para o Fluminense. Então a gente vê um equilíbrio nos números, sendo que os números do Fluminense, considerando que é um visitante, são números aí de médio para altos, então um desempenho relativamente bom do Fluminense nessas partidas, apesar do aproveitamento baixo aí de apenas 7% dos pontos apenas 7% dos pontos conquistados. Em termos de finalizações, o Bahia em média deu 15 finalizações a gol e os seus adversários 11. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que é uma estatística que ajuda a gente a projetar o número de gols de uma equipe com base na qualidade das oportunidades que ela criou, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que os goleiros teriam em defender essas finalizações. Então, pelo lado do Bahia, em média, a expectativa era que tivesse marcado 1,53 gols e os seus adversários 1,28 com base na qualidade das oportunidades. E com base na qualidade das finalizações, esse número cai um pouco para o Bahia, para 1,24, e também cai um pouco para os adversários, 1,19. Quando a gente olha para o número de gols efetivamente marcados, o Bahia marcou em média 1,25 gols por jogo e os seus adversários 0,75. Então a gente vê aqui o Bahia superando, né, em todas essas estatísticas aqui, em média, os seus adversários. Pelo lado do Fluminense, os adversários dão 15 finalizações em média por jogo e o Fluminense 14,4. Equilíbrio em termos de expectativa de gols, 1,36 para cada lado. E quando a gente considera a qualidade das finalizações, 1,56 em média para os adversários e 1,81 para o Fluminense. Então o Fluminense supera em média os seus adversários em termos de expectativa de gols pós-chute. Mas quando a gente olha para o número de gols efetivamente marcado, os adversários marcaram em média 2,4 gols por jogo e o Fluminense 0,8. Então a gente vê um equilíbrio no número de finalizações e de expectativa de gols. O Fluminense indo melhor na qualidade das finalizações, mas mesmo assim
tomando em média mais gols do que os seus adversários. E para finalizar a análise, eu trago uma ideia de palpite para o jogo aqui, lembrando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. Basicamente o intuito aqui é a gente tentar perceber como que o desempenho recente dessas duas equipes e dos seus adversários, né, nesses jogos podem ajudar a gente a projetar placares para o jogo de Bahia e Fluminense. Então o que eu fiz? Simulei 10 mil partidas entre Bahia e Fluminense, considerando aquilo que essas duas equipes e os seus adversários produziram nesses últimos jogos em termos de expectativa de gols e de expectativa de gols pós-chute. Então, considerando a expectativa de gols, a gente tem esse cenário aqui de probabilidades de resultado: 39% de chance de vitória do Bahia, 25% de empate e 35% de chance de vitória do Fluminense. Então a gente vê aí um certo equilíbrio com ligeiro favoritismo para o Bahia. Os resultados mais frequentes: 1-1, 2-1 para o Bahia e também 2-1 para o Fluminense. Quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute como base para análise, aí o cenário se inverte, né? Fica mais favorável para o Fluminense, né? Números muito parecidos: 34% de chance de vitória do Bahia, 25% de chance de empate e 40% de chance de vitória do Fluminense, né? E como isso está justificado aqui, a gente viu que o Fluminense tinha ido bem em termos de expectativa de gols pós-chute nas últimas partidas, então quando a gente usa essa estatística como critério, o Fluminense acaba levando o favoritismo. Resultados mais frequentes: 1-1 novamente, e aí 2-1 para o Fluminense e depois 2-1 para o Bahia. Então a gente vê aí aparentemente um equilíbrio para esse jogo, né? Acho que não dá para cravar que nenhuma das equipes é favorita pelo lado da expectativa de gols. Fica um ligeiro favoritismo para o Bahia, pelo lado da expectativa de gols pós-chute, um ligeiro favoritismo para o Fluminense. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Bahia e Fluminense. Espero que vocês tenham gostado da análise. Fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!